seja errado, aliás, é muito certo, mas o que eu quero mostrar é que muitos cristãos hoje, eu ouvi um pastor até falar uma expressão que eu achei engraçada, é o cristão micro-ondas, tudo dele é em 3 minutos, tudo dele é em 30 segundos, hoje a coisa está tão assim que dependendo da mensagem do pastor, você não pode colocar uma mensagem mais que 10 minutos, que as pessoas não têm mais a paciência de estar ali ouvindo, de passar tempo na presença de Deus. Então hoje a oração que muitos fazem é aquela assim, do copo com água. O Senhor abençoe esse copo com água, obrigado, tá aí, amém, e pronto, fecha os olhos, tomei, participei, é ótimo. Quanta gente é curada e liberta através da oração com o copo com água, abençoado ali, curado naquele momento, mas isso não vai criar em você uma intimidade com Deus, não vai, eu tenho que ser sincero e dizer isso. Eu lembro que eu observava uma senhora, já vou entrar na mensagem de hoje, e graças a Deus eu cheguei à igreja assim aos 7 anos de idade, me lembro, 6, 7 anos de idade, foi quando a coisa ficou feia em casa, e a minha família procurou a igreja, procurou Jesus. Meu pai teve uma depressão, eu já contei aqui, era espírita, né? Desde pequeno me levava inclusive nas sessões lá e tudo, e o demônio começou perturbar o meu pai de tal maneira, colocou nele uma depressão e um pensamento que ele ia morrer. Ele não sentia dores no corpo todo, sentia dor aqui, dor ali, e tinha certeza que tinha uma enfermidade de morte, só que chegava no médico fazer exame e não dava nada, não tinha nada, mas tudo estava onde? Estava tudo aqui. E ele começou a emagrecer, ele começou a fazer loucura, ele tinha tanta certeza que ele ia morrer, eu já contei aqui, foi a melhor viagem que nós fizemos, até alguma coisa foi boa dali, porque ele pegou todo o dinheiro que tinha guardado e falou assim, nós vamos viajar, vamos acabar com tudo, porque eu vou morrer, eu quero passar os melhores dias assim, da minha vida agora com vocês, para eu ter boas lembranças, para vocês ficarem com boas lembranças de mim, porque eu tenho certeza que eu vou morrer. Irmão, nós fizemos uma viagem, a gente era pequeno, não entendia nada, nós adoramos, viajamos e tudo, fomos para lá e para cá, mas mal sabia que ele estava acabando com tudo ali que tinha, porque na cabeça dele ele ia morrer. Foi emagrecendo cada vez mais, até que nós fomos para a igreja e começamos ali a buscar Deus, se envolver com Deus. Ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor e graças a Deus foi curado, foi liberto, foi salvo, amém, Jesus? Agora, quando eu cheguei ali, eu me lembro, 7 anos de idade, depois a gente vai empurrando a coisa com a barriga, lá para os 12, realmente eu comecei a entender a coisa, aí eu fui me batizar, aí eu fui criar um compromisso mesmo com Deus. Eu me lembro de algumas pessoas assim, quando eu cheguei na igreja, de quando eu cheguei já estavam lá, e eu observava uma senhora, depois eu me converti mesmo, aí eu comecei a fazer a obra, me tornei um obreiro na igreja, comecei a crescer ali no ministério, passei a pastor auxiliar e vendo aquelas pessoas ali buscando a Deus. Escuta só o que eu estou te falando. E eu observava uma senhora, até que eu me tornei pastor auxiliar, eu observava uma senhora e eu admirava, falava, Jesus, olha, que perseverança, essa senhora, desde quando eu estou aqui na igreja, eu me lembro dela, praticamente aí mais de 20 anos na igreja, quando eu cheguei ela já estava lá, ou seja, talvez muito mais de 20, quase 30, quem sabe, todo o culto ali, e ouvindo a palavra, e isso, aquilo, aquilo outro. Enfim, olha, pastor, presta atenção, não estou pregando, mas estou, está entendendo sim ou não? Não estou, mas estou. Então fica ligado que nada aqui é à toa, não estou falando nada aqui para preencher tempo, não, ao contrário, tem que aproveitar esse tempo. Então eu comecei a observar, um dia eu já como pastor auxiliar, ela chega a mim e fala comigo, pastor, olha, o que acontece comigo? Eu estou com um problema assim, 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 até hoje eu não sou batizada no Espírito Santo, não consegui ainda, e eu estou entrando numa depressão, numa crise de pânico, que lá em casa, quando começa a escurecer assim, entardecer, vai ficando de noite, eu tenho que fechar todas as janelas, eu tenho que fechar todas as portas, eu não consigo, acho que era um cômodo lá para o fundo, não sei se era banheiro, isso, aquilo, eu não consigo nem ir para lá de medo, eu fico trancada dentro de casa. E aquilo me deu um choque, eu falei assim, a senhora até hoje não é batizada no Espírito Santo, está sofrendo com esse tipo de coisa, mas o que acontece? Eu olho e vejo uma senhora tão firme, eu vejo a senhora tão, assim, até admiro a senhora serve de inspiração para mim, eu até falo com Deus, Jesus, eu quero ser firme assim até o fim e tal.
E aí vem o meu coração, porque o Espírito Santo, ele nos dirige muitas vezes, até no que falar. E eu perguntei para ela, eu falei, a senhora tem tido assim uma vida de oração? Porque o tempo pode ter passado, a senhora pode ter se esfriado. Acontece sim ou não? Como é que está a vida da irmã? Ah, pastor, graças a Deus eu oro todo dia, desde quando eu vim para a igreja, todo dia eu falo com Deus. Eu disse, mas aquilo continuou me incomodando. Sabe quando você não dá satisfeito pela resposta? A resposta ainda não fez eu entender o que Deus tinha colocado no coração. Falei, mas vem cá, me explica melhor, como é que é essa oração? A senhora ora todo dia? Oro todo dia. Mas eu quero que a senhora seja mais detalhada ainda. Como é que a senhora ora? Como é que a senhora busca Deus? Qual é o tempo que a senhora tem tido assim desse envolvimento com Deus? Ah, pastor, é assim, eu oro todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Eu coloco lá programa de televisão com o missionário, ou às vezes com o pastor Jaime, lá a hora que ele vai abençoar o copo com água, eu oro, Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, em nome de Jesus eu creio, abençoe esse copo com água, amém, toma um copo com água. Depois à tarde eu faço a mesma coisa, e à noite eu faço a mesma coisa. Falei, muito bom. Falei, mas deixa eu fazer uma pergunta mais específica ainda para a senhora. Qual foi a vez desse tempo todo da senhora com Jesus, ou a última vez, que a senhora passou assim uma meia hora seguida em oração no seu quarto fechado ali, se envolvendo mesmo com Deus? Meia hora, pastor? É. Ah, pastor, eu acho que eu nunca fiz isso. Aquilo me caiu o queixo, irmão, diante do Espírito Santo. Eu falei, a senhora nunca fez isso? Ela falou, não, pastor. Ah, eu não, vou falar a verdade para o senhor, acho que eu não consigo passar assim de 10 minutos na oração. Eu nunca tive esse negócio de orar muito tempo, mas eu oro todo dia, todo dia. Eu falei, sabe o que está faltando para a senhora? Esse envolvimento com Deus. Talvez até hoje, talvez sirva para você, eu não sei se é o teu caso. Cada caso é um caso. Talvez se você depois tiver dúvida, me procura, me pergunta, pastor, o que está faltando? Às vezes o que falta para você ser batizado com o Espírito Santo, ter uma experiência maior com Deus. Diga glória a Deus. Ela não conseguia passar esse tempo. E olha quantos anos na igreja. E eu não sei em algum momento qual foi de quem foi a culpa, se em nenhum momento durante todos esses anos algum pastor tenha explicado ou tenha falado isso, ou se ela não tenha entendido, eu não sei. Mas glória a Deus que naquele momento o Espírito Santo revelou isso a mim e a ela. O que faltava para ela, pastor? Faltava comunhão com Deus. Faltava esperar na presença do Senhor. Davi fala muito isso em Salmos. Ele diz assim, por ti espero todo dia. O que é esperar na presença de Deus? É dar tempo para Deus. Irmão, vida de comunhão com Deus não pode ser, hoje nós somos essa geração, né, que tudo é imediato, tudo é rápido. Como disse lá o pastor, a geração micro-ondas, tudo tem que ser 3 minutos, se não for mais de 3 minutos, nós não conseguimos ficar mais. Mas com Deus não mudou as coisas, com Deus nós temos que dedicar tempo. Você vai ler a Bíblia, você vai ver Jesus passando noites inteiras de oração com o Pai, e Ele era o próprio Senhor Jesus, e Ele passava noites todas. Estou dizendo isso para você, que você tem que passar a noite inteira, mas eu estou dizendo que você precisa dedicar mais tempo a Deus em oração, em comunhão, em estar ali, passar que seja meia hora, 40 minutos, 1 hora, para você se aproximar de Deus, para você chegar mais perto, para que não seja essa vida superficial, às vezes de apenas cultos de domingo aqui, e que se o pastor demorar um pouquinho a mais, pronto, já está de cara feia olhando no relógio. Ai, hoje o pastor está demorando, hein? Meu irmão, você tem que aprender a esperar mais na presença de Deus. Eu até brinco, eu falo assim, vai para o médico marca 2 horas da tarde. Você chega lá 1h30, o médico vai chegar 4 horas da tarde, e você fica lá esperando. É assim ou não é? Vai falar para mim que não é. Ou é só comigo? Porque comigo... E aí a gente tem que esperar, tem ou não tem? Irmão, você espera pelo homem, porque você precisa falar com ele, que você acha que ele vai te fazer algo bom. Você não pode esperar um pouquinho na presença de Deus? O culto demora mais que 2 horas, meu Deus do céu, 2 horas de culto, parece que vai morrer. Não, nós temos que saber esperar mais. Pega no banco, vai lá, pega a senha, chega lá, a senha é 150 pessoas na minha frente, misericórdia, pastor, mas eu tenho que receber o salário, fazer o quê? Tem que ficar aqui. O banco fecha, você fica lá dentro, mas não sai de lá antes de não receber. Sim ou não?
Irmão, nós temos que ter mais esse prazer na presença de Deus. Diga glória a Deus. De esperar mais na presença do Senhor. E coloque isso no seu coração, você vai ver como isso vai mudar a tua vida espiritual. Diga glória a Deus. Amém? Vamos para a mensagem de hoje. Hoje eu vou sair um pouquinho de Neemias, que a gente tem estudado aí esses dias. E nós vamos para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Vamos lá? Para quem não sabe, nós estamos aí no mês da grande obra, né? Foi a Santa Ceia da grande obra, começamos lá no primeiro domingo, você já colocou o teu nome ali, depois aqui o segundo domingo, pela vida sentimental e pela família, nós estivemos orando, e hoje vai ser o terceiro domingo, você vai colocar o teu nome aí, pedindo a Deus pela tua saúde e pela sua libertação. Você que está com problema de saúde, hoje é o dia, amém? Eu vou orar forte mesmo para Deus operar aqui, pastor, olha, está sério, estou com um problema de saúde grave, o médico falou que a coisa é séria, estou sofrendo, estou sentindo dor, estou isso, estou aquilo. Hoje é o dia de você receber sua libertação. Diga glória a Deus. Então já nós vamos fazer oração. E não somente a saúde, mas libertação também. Às vezes você está sendo perturbado aí, ouvindo vozes, vendo vultos. Tem muita gente que ainda sofre com isso. Pastor, é verdade, estou lá em casa, de repente, eu falo até por causa do testemunho do meu pai. O meu pai, ele ia dormir, ele fala que parecia que tinha um bicho na janela. Olha que coisa, que perturbação. Ele sentia que tinha um bicho na janela, ele virava as costas para dormir, virava as costas para a janela e tremia de medo inteirinho. Que ele sentia, ninguém estava vendo nada, ele falava, tem um bicho aí na janela, tem alguém me observando. Isso é o quê? Fala comigo, perturbação. Isso é perturbação, irmão. Tem muitos que estão sofrendo com isso. Escuta alguém chamar, não é ninguém. Está ali, de repente passa uma coisa, vai lá ver, não é ninguém. Isso está perturbando você. Hoje vai ser aquele dia que você vai ser liberto em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E aí nós vamos continuar esse propósito. Tem esse terceiro domingo hoje e ainda tem um próximo. O quarto domingo você não vai perder, que vai ser pela vida financeira, vai ser semana inteira essa oração pela vida financeira. Amém? Todo mundo pegou o papelzinho? Todo mundo pegou o pedido? Esse papelzinho que representa o tijolinho, né? Que você vai colocar ali e nós vamos orar por você. Amém? Então vamos lá. 1 Crônicas capítulo 21, versículo... aliás, eu falei 1 Crônicas 21... Perdão, é 32. Olha só. Você sabe o que aconteceu? O esboço de sexta-feira. Quem vê sexta-feira? Eu estou querendo pregar de novo para você. É o 32, 21 foi sexta-feira. Não, 32 não. É 2 Crônicas 31. Né? Ou eu comi queijo, ou eu não sei o que está acontecendo. 2 Crônicas 31, 20 e 21. Isso, agora sim. 2 Crônicas 31, 20 e 21. Domingo passado a gente viu aqui, e foi muito importante, eu pedi até para você gravar, marcar, anotar, ver de novo, as 3 estratégias que o diabo ia usar para tentar parar a obra de Deus. Porque tudo que o demônio quer fazer o quê? É parar a obra que Deus está fazendo na nossa vida. Aí eu mostrei para você que muitas vezes ele ia vir através de um convite amigável, lembra disso? E aquele convite amigável, vem conosco, não tem problema, o tal do não tem nada a ver, né? E tal, e aquilo outro. Se ele não conseguisse, ele ia tentar difamar você. Ia tentar inventar coisas a seu respeito. Foi o que aconteceu com Neemias, lembra? Tentaram inventar um monte de coisa a respeito de Neemias, que Neemias não era assim tão santo, que não era assim, a intenção dele não era toda essa bondade, que ele tinha intenções por trás disso, que alguém ia ficar sabendo. Você vai ver, alguém vai ficar sabendo disso aí, hein? O homem lá vai ficar sabendo. Às vezes o demônio vai tentar, vamos se dizer lá, como diz a linguagem lá fora, fazer a nossa caveira. E o terceiro, se ele não conseguir nenhum nem outro, ele vai tentar fazer você pecar. E muitas vezes, eu até te mostrei aqui, isso a gente tem que estar bem atento, às vezes usando até a palavra. Veio lá um tal de profeta. Eis que o Senhor manda te dizer que essa noite virão te matar. Lembra disso? Corre, entra na casa do Senhor. Vem para a casa de Deus. Pastor, que benção, está me chamando para ir para a casa de Deus. Negativo, ali estava escondida uma obra do diabo. Ainda bem que Neemias estava ligado com Deus. Ele percebeu na hora e falou, não, isso aí tem interesse por trás.
Ou seja, estava sendo pago aquele profeta. Os inimigos tinham pago ele para fazer Neemias entrar na casa de Deus. Neemias, não sendo sacerdote, não podia fazer aquilo. E se ele fizesse, ia ser por medo, e quase que ele faz. Muita gente deixa o medo entrar no coração e peca, faz besteira. Se ele temesse aquela mensagem que não veio de Deus, vão vir te matar. Ele tinha entrado na casa de Deus sem dever, não sendo sacerdote no altar de Deus, ele ia pecar. Pecou, você perde a autoridade. Acabou, pecou, você dá para o diabo munição. Então são três coisas: um convite amigável, ou muitas vezes a defamação, vai vir. Olha, isso é muito doloroso, é muito difícil suportar quando falam de você, coisa que você não fez, né? Mas lembra, nunca se esqueça, acho que é Romanos 8,32 que eu falei para você: quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem os justifica. Diga glória a Deus. E o terceiro, o pecado. Mas se você tiver com a palavra no coração, você não vai pecar. Lembra do salmista? O que ele diz no Salmo 119? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Esse é o antídoto contra o pecado, é segurar a palavra. Neemias conhecia a lei, sabia que não podia entrar. Diz: como que um homem como eu vai fugir? Vão vir me matar? Então que venha. Diga glória a Deus. Mas que venha. Vou entrar no assunto aqui, já vou entrar na palavra principal, mas às vezes eu penso assim, né? Como Neemias disse: mas, ô profeta, se o senhor estão dizendo que vão me matar, então vamos orar e repreender esse mal e vamos enfrentar. Eu não sei, às vezes tem certos tipos de revelações, como se diz por aí. Eu estou pegando um pouquinho no pé em relação a esses dias, porque eu não consigo sair desse assunto. Me perdoa. Mas vem cá, ô Samuel, vem cá. Vou dar um exemplo para você. Olha isso aqui, pensa comigo isso aqui. Deixa eu fazer uma oração por você. Ô meu irmão, é isso que o Senhor manda dizer. Fizeram um trabalho de macumba, de feitiçaria com teu nome em tal lugar, assim, 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 assim. Amém? E o quê? E nada? Para que Deus me mostrou que foi feito um trabalho de revelação, de macumba, de feitiçaria, em tal lugar, colocar o nome dele? Para quê? Para quê? Irmão, para eu desfazer, repreender, mandar embora e estar quebrado em nome de Jesus. Agora você vai, irmão, porque se Deus mostrou, foi para a gente enfrentar. Diga glória a Deus. Vão vir te matar. E aí, o que faz? Corre, corre. Que profeta que é esse? Estão querendo matar você. E o que eu faço, pastor? Não sei, eu só estou revelando que vão querer matar você, fizeram um trabalho para você. E o que eu faço? Não sei, corre, vai embora. Pode sentar, obrigado, Samuel. Você percebe quando a gente tem que estar ligado com Deus? Se me mostrar, se foi feito um trabalho assim, assim, assim. E agora, o que a gente faz, pastor? Não sei, só estou revelando. Não. A gente faz o seguinte: se está acontecendo, nós vamos orar agora, vamos desfazer, vamos repreender esse mal, vamos mandar ele embora em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Neemias percebeu na hora que aquilo não era de Deus. Por quê? O que eu quero te mostrar hoje? É uma continuação, só vou falar de outro personagem aqui, que foi o rei Ezequias. Irmão, lutas nós sempre vamos ter, presta atenção nisso. Sempre, não tem como. Qualquer situação que você esteja, você vai enfrentar problemas. Você vai ter luta. Tem muita gente aí que não sei o que está esperando, o que está entendendo, talvez entendeu mal, entendeu errado, mas não tem como ter uma vida cristã, uma vida com Jesus, sem as lutas. Só que tem dois tipos de luta. Eu até coloquei aqui. Vou falar do jeitinho que o Espírito Santo falou no meu coração. Ou enfrentaremos lutas por estar em desobediência a Deus e sua palavra, ou vamos enfrentar lutas e problemas por estar em obediência a Deus e a sua palavra. Aí você escolhe. Luta nunca vai deixar de existir enquanto você estiver nessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Ai, pastor, misericórdia, eu vim aqui hoje para o senhor me dar uma palavra de Deus, porque eu estou enfrentando lutas. O senhor fala que nunca as lutas vão acabar. Enquanto você estiver aqui, não. Só vai ter um momento que as lutas vão acabar. O dia que você vencer aqui a sua carreira, encerrar a sua carreira, guardar a sua fé, aí lá no céu vai ser o descanso eterno. Diga glória a Deus. Mas aqui sempre vai haver luta. Ou serão porque você está em desobediência a Deus e a sua palavra, ou as lutas e os problemas serão porque você decidiu obedecer a Deus e a sua palavra. Por quê, pastor? Obediência traz luta? Traz. É isso que eu quero te mostrar hoje. Mas a melhor coisa é quando você vai enfrentar a luta em obediência.
Não tenha medo de enfrentar a luta se você estiver em obediência. A melhor coisa, estou repetindo o que eu falei aqui, melhor coisa que existe é enfrentar os problemas e as lutas em obediência a Deus e a sua palavra. É a melhor coisa. Não, pastor, a melhor coisa é não enfrentar a luta. Isso não existe. Sinto muito te dizer. Não tem esse lugar aí que às vezes a gente cria de fantasia, que não existe problema, que não existe luta. Não, pastor, eu só vou ter paz quando acabar todas as minhas lutas, quando acabar todos esses problemas que eu estou enfrentando. Então, irmão, esquece, você nunca vai ter paz. A paz, presta atenção, já expliquei isso aqui outra vez. A paz não é ausência de luta, não é ausência de problema. A paz, o que é a paz? Fala assim comigo, é resultado da união com Deus. Então, quando você está com Deus, você está bem com Deus, as lutas vão estar lá, elas não vão desaparecer, mas ainda assim você vai conseguir ter o quê? Paz. Vamos ver isso na palavra? 2 Crônicas 31, 20, diz assim: e assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e o que? E reto e o que mais? E verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Que coisa tremenda. A Bíblia diz que esse rei aqui, quando ele assumiu o reinado, ele fez, olha só, 3 qualidades: o que era bom, o que era reto e o que era verdadeiro perante a face de Deus. 21, e em toda obra que começou, presta atenção nesse detalhe, toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a quem? O seu Deus, com todo o seu coração fez, e o que? E prosperou. Então, se começou uma obra, como ele fez, você começou uma obra, irmão, não deixa ela parar. Vai até o fim. Mais importante do que começar, fala comigo assim, é ir até o fim. É terminar. E ele fez tudo do jeito que tinha que fazer, em obediência, o que era bom, o que era reto aos olhos do Senhor. Pastor, glória a Deus, olha, é o que eu quero. Quando eu estiver assim, pastor, em obediência, fazendo o que é bom, reto, verdadeiro diante dos olhos do Senhor, não vai ter mais luta nenhuma. Vamos ver? Capítulo 32, versículo 1. Depois dessas coisas, que coisas? Fala assim comigo, de fazer o que era bom, reto e verdadeiro. Fala assim, de começar a obra e terminar. Aí ele fez. O que aconteceu depois dessas coisas? E depois dessas coisas, e olha só, e dessa o quê? Fidelidade. O que é fidelidade? A palavra fidelidade é obediência ao que está dito, ao que foi dito. É obediência total ao que foi falado. Então, o que Deus mandou ele fazer, ele obedeceu totalmente. Ele fez tudinho, do jeitinho que Deus tinha falado. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, o que diz? Veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou fazê-lo o quê? Separá-las para si. Então, depois de toda essa obediência que você viu aqui, de fazer o que era bom, reto, verdadeiro perante o Senhor, depois de toda essa fidelidade, o que aconteceu? Fala comigo, veio o inimigo, vem a luta. Então a luta vem depois da obediência ou não vem? Vem ou não vem? Vem, irmão. Vem, eu não posso trazer você aqui num domingo como esse, você se esforçou para estar aqui, para contar a história da carochinha para você. Eu quero que você seja um povo, uma igreja preparada. Diga glória a Deus. Irmão, obedece que Deus vai te dar a chave da vitória. Deus já está preparando tudo, e tudo vai ser uma bênção, e tudo vai ser fácil. Vai ser uma bênção, Deus vai te dar a vitória, mas quando você decidir obedecer, o inimigo vai se levantar. Vai. Estou te falando isso. Porque talvez você está decepcionado, você começou a ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, você começou a buscar Deus, começou a orar mais, começou a vir mais nos cultos, e parece que o inimigo se levantou. Você está decepcionado por quê? Não tem decepção, irmão. A melhor coisa que existe é enfrentar a luta, fala comigo, na obediência. É a melhor coisa, irmão. Porque enfrentar, nós vamos ter que enfrentar. Ou na desobediência ou na obediência. É melhor que seja na obediência. Porque quando o inimigo vem, se levanta, tem algum celularzinho ligado aí, dá uma olhadinha aí. Isso. Na obediência, irmão, você pode ficar em paz. Diga glória a Deus. Amém. Qual que é a diferença, pastor, de enfrentar a luta na obediência e na desobediência? Nós vamos ver agora. Primeira vantagem de enfrentar a luta na obediência. Primeiro eu vou falar de enfrentar a luta na obediência. Primeiro,
não perdemos a paz. Diga glória a Deus. Onde é que está isso? Segura aí 2 Crônicas que nós vamos voltar. Vamos lá para João capítulo 16. Segura aí em 2 Crônicas 32 que nós vamos voltar, tá? Abra lá em João, Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Então hoje você está aqui, sabe para que você está aqui? Para decidir como é que você quer enfrentar as suas lutas. Porque quando você sair daqui, eu já estou te falando, isso não é profecia, porque nem precisa ser profeta para saber disso. Quando você sair daqui, vai ter lutas te esperando, vai ter batalhas. Vai pastor? Vai. Ai pastor, misericórdia, fala isso não. Falo sim, falo sim, vou falar de novo, ó. Quando você sair daqui, vai ter luta lá fora te esperando. Ai pastor, eu achei que você ia falar para mim que eu ia sair daqui, pastor, ia estar tudo resolvido na minha vida. Não vai. Você vai estar enfrentando lutas, você vai enfrentar batalha. Quando você sair daqui vai ter problemas lá fora, sim ou não? Então você tem que decidir. Para que eu estou aqui hoje, pastor? É para não ter luta? Não, você está aqui hoje para decidir como é que você vai enfrentar a luta. Só tem dois jeitos, fala comigo: ou na obediência ou na desobediência. E aí tem gente que é doido, irmão, que larga a obediência porque está difícil. Não, porque está difícil demais, pastor. Eu parei de ir na igreja porque não está fácil. É louco, porque a luta vai acabar? Vai acabar as lutas depois que você deixa de vir na igreja? Não acaba. A única coisa que vai acontecer é que você escolheu agora enfrentar as lutas, em vez de estar na obediência, você vai enfrentar como agora? Na desobediência. Coitado de você. Tem coisa que não dá para entender, irmão. Por que tanta gente está deixando de obedecer a Deus por causa das lutas? Não, porque eu comecei a obedecer a Deus, parece que aí o diabo se levantou lá em casa, pastor. Mas foi o que eu te mostrei aqui. Depois de tudo isso e dessa fidelidade, veio quem? Veio o diabo. Veio o inimigo, veio Senaqueribe. É como Jesus. A Bíblia diz que Jesus é batizado. Olha só, Jesus é batizado. Vem depois do batismo o Espírito Santo em forma de uma pomba e sai uma voz do céu. Como é que dizia a voz do céu? Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Como é bom ouvir isso, né? Deus falar isso a nosso respeito. Esse é meu filho em que eu amo, que me agrada. Diga glória a Deus. Quem quer agradar a Deus aqui, diga amém. Depois que Jesus escuta, vem o Espírito Santo, desce sobre ele e essa voz é falada. O mesmo Espírito Santo que vem sobre Jesus e fala que ele é o filho amado, que fala que ele é o filho querido, que estava agradando, o mesmo Espírito Santo leva Jesus para onde? Para o deserto. Então o filho amado também vai para o deserto? Porque o filho que está agradando também vai para o deserto? O filho que Deus tem prazer. Ai pastor, olha, eu estou feliz, eu creio que Deus está feliz comigo, tá? Então tá bom. Deus está feliz contigo, tá? E o filho amado, com quem Deus estava feliz, o Deus levou para onde? Para o deserto. Deserto. Só que é bom você estar no deserto, irmão, quando você está agradando a Deus. Melhor coisa é você enfrentar o deserto quando Deus se agrada de você, porque você está na obediência. Você vai passar a luta, vai passar a batalha, e no final quem vai vir te servir são os anjos do Senhor. Diga glória a Deus. Olha só, a primeira vantagem de você enfrentar a luta na obediência. Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais. Isso aqui eu acho maravilhoso, ó. No mundo tereis o quê? Aflições. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, eu já estou avisando para você não perder o quê? A paz. Porque você no mundo, quem está no mundo aqui diga amém, ninguém aqui é extraterrestre. No mundo, você está aqui, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas olha o que ele disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então o que Jesus está garantindo? Ele está falando que nós vamos ter as lutas, mas quando nós estamos nele, quando nós estamos na presença dele, irmão, nós não vamos perder o que eu falei? A paz. A paz. Então quando você perde a paz, não é porque apareceu o problema. Talvez você perdeu a paz esses dias aí. Pastor, não estou conseguindo nem dormir direito, eu estou desesperado, estou angustiado, coração. Não é por causa do problema. Eu falei, a paz não é resultado de ausência de problema. Não, a paz é resultado da comunhão com quem? Com Deus.
Quando você está na obediência, quando você está obedecendo a Deus, você vai enfrentar um problema sem perder o quê? A paz. Diga a glória a Deus. Então você perdeu a paz, para aqui hoje e observa. Como é que você está enfrentando essa luta aí? Porque não era para essa luta estar tirando a sua paz. Não era, pastor, não. Quando você está na obediência a Deus, você consegue enfrentar o problema sem perder o quê? A paz. Ah, mas o senhor não está no meu lugar. O senhor não sabe o que eu estou passando. Não estou, não sei, você também não está no meu, você também não sabe. Mas quem falou isso tanto para você como para mim, como para todos nós, foi Jesus, e Jesus sabe. Jesus já falou para que nele você tenha o quê? Paz, mesmo enfrentando as aflições. Ele já avisou que você teria as aflições, mas que você não perderia a paz estando nele. Diga glória a Deus. Vamos lá, nós estamos no 33, né? No 33, a minha folha virou aqui. E ele fala assim, ó, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições agora, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você sabe o que ele está querendo dizer? Eu já passei por isso. Em outro lugar, acho que em Hebreus a Bíblia fala que nós não temos um sacerdote que não sabe das lutas que nós enfrentamos para interceder por nós. Ao contrário, ele foi provado em tudo. Ele passou por tudo para que hoje pudesse interceder por nós diante de Deus e soubesse exatamente o que nós estamos passando. Diga glória a Deus. Então, Jesus está falando isso com conhecimento de causa. Eu vou ser sincero para você, às vezes tem pessoas que vêm falar para mim de certas batalhas que eu falo, Senhor, eu nem imagino o que essa pessoa está sentindo. Eu nunca passei por isso. Deve ser uma dor terrível, eu não consigo entender o que você está me falando, e muitas vezes você não vai entender o que eu estou te falando porque você nunca passou. Mas, irmãos, todos nós aqui, nós temos um intercessor, alguém que já passou por tudo e sabe exatamente o que você fala quando você ora. Diga glória a Deus. Então pode falar com Deus. Você não vai perder a paz. Quando você enfrenta a luta na obediência, você não perde a paz. Segunda coisa que acontece quando a gente enfrenta a luta na obediência, fala comigo, ó, o Senhor estará conosco e Ele vai se responsabilizar. Quando você enfrenta uma batalha na obediência, a batalha não é sua, a batalha fica sendo do próprio Deus. Quer ver isso? Volta para 2 Crônicas, lá onde a gente estava, rapidinho, falei para você marcar lá, volta lá. Eu vou acelerar aqui para a gente já entrar na oração. Então fala que depois de ter feito o que era bom, reto, verdadeiro perante o Senhor, toda a obra que o Ezequias começou, ele colocou o coração e prosperou. E aí no capítulo 32, versículo 1, fala depois dessas coisas, e dessa fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Mas olha só no versículo 7 agora, as palavras de Ezequias, capítulo 32, verso 7, de 2 Crônicas. Ele diz assim, ó, esforçai-vos, e tende o quê? Bom ânimo, e não temais, e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Olha agora o entendimento que Ezequias tem, porque ele estava na obediência, né? Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, lê você agora, e para as nossas guerras. E olha o versículo, a continuação, e o povo descansou nas palavras de Ezequias e de Judá. O Ezequias sabia que aquele mal estava se levantando, porque ele tinha feito o quê? Obedecido. E tinha feito o que agradava a Deus. Então ele sabia, e às vezes falta para nós entender isso, que aquela guerra não era dele. Olha, lá está o braço de carne, mas conosco está o Senhor para nos ajudar e para fazer o quê? Para guerrear a nossa guerra. Porque, meu irmão, Deus ele não é irresponsável. Vamos dizer que eu mande você fazer alguma coisa, olha bem, pastor, eu mande você fazer algo, eu falo, irmão, vai lá e faz assim. E eu falo assim, pastor, mas é para fazer? Você me diga, então eu vou fazer porque o Senhor está mandando. Pode fazer. Eu vou lá e faço. E eu fiz porque, ou melhor, você fez porque eu mandei, e dá um problemão que você fez. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso dizer, irmão, fica tranquilo. Você vai vir em mim e falar, pastor, eu fiz o que o Senhor mandou e deu um problema. Mas eu fiz porque o Senhor
Mandou. Quem tem que se responsabilizar? Eu. Porque foi eu que mandei você fazer. Ou eu me responsabilizo e falo, pode ficar tranquilo, porque você fez uma coisa que eu mandei, então quem assume isso sou eu. Amém, Jesus? Ou eu faço o seguinte, problema seu, você fica aí, você fez, mas eu não vou assumir a responsabilidade. E Deus não é assim. Irmão, se Deus mandou você fazer alguma coisa, Deus mandou você ser dizimista? Mandou ou não mandou? Você tem dúvida? Põe para mim Malaquias 3,10. Tem gente que ainda tem dúvida se isso é coisa de Deus ou do pastor, sei lá, da igreja. Quem foi que mandou você ser dizimista? Olha lá, Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o pastor. Ah, não foi eu que mandei, não? Quem foi que mandou? Então acabou a dúvida, né? Então Deus mandou. Foi Deus que mandou ou não foi? Deus mandou. Quando você é dizimista e você entra numa dificuldade, numa batalha, porque eu falei que você vai obedecer e vai vir o quê? Batalha. Quem é responsável? É Deus, irmão. Por que você está perdendo sua paz? Se você é fiel. Está entendendo, sim ou não? Agora, se você não está sendo, Deus não se responsabiliza. Eu vou mostrar aqui já já. Mas se você está sendo, fica tranquilo, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou e a coisa ficou feia. E agora? O que eu faço? Fique em paz. Diga glória a Deus. Fala para o irmão do seu lado, fique em paz. A guerra não é sua, a guerra é dele. A guerra é dele agora. Porque você fez algo que ele mandou. Diga glória a Deus. Irmão, isso é a maravilha de você obedecer. O Ezequias sabia que tinha feito o que Deus mandou. Pronto, vem Senaqueribe. Ele fala assim, gente, fica tranquilo, porque com ele está o braço de carne, conosco está o Senhor, para nos ajudar e guerrear a nossa guerra. É Deus, irmão, que se responsabiliza. Toda vez que você vê na Bíblia alguém mandando, alguém fazendo o que Deus mandou, e vindo problema, se levantando o inimigo, você vai ver Deus intervindo. Você vai ver Deus assumindo a responsabilidade. Pode ler o que eu estou falando, pode ver. O Davi vai contra Golias e ele diz, eu vou contra ti no nome de quem? Do Senhor. De quem que era aquela guerra? Era de Deus, irmão. Davi estava obedecendo. Deus quem derrubou Golias, não foi Davi não. Daniel vai orar, mandam ele para a fornalha, porque ele fez o quê? Ele obedeceu ou desobedeceu? Ele obedeceu a quem? A Deus. Decidiu desobedecer o homem. Quem que assumiu a guerra de Daniel? Foi Deus. Deus defendeu Daniel. Irmão, o povo de Deus parece que tem medo de desobedecer o homem para obedecer a Deus. Obedece a Deus. Pastor, mas eu vou ter problema com o homem. Não tem problema. O homem que vai ter problema com você vai ter problema com Deus, que você está obedecendo a quem? A Deus. Acabou. Às vezes você fica aí, mas eu vou desobedecer o homem, pastor, meu patrão, o que é que eu faço? Patrão, eu não vou fazer, pastor, não faço, eu vou ser mandado embora, o que eu vou fazer? Irmão, responsabilidade é de Deus. Se você está desobedecendo seu patrão por causa da obediência a Deus, irmão, fique em paz. No lugar daquela porta que fechar, Deus abre 10, que Ele assume sua guerra. Amém, Jesus? É Deus que entra na sua batalha. Então, quando você enfrenta a luta você vai enfrentar de todo jeito, não tem como. Então, hoje você tem que decidir se você vai enfrentar ela na obediência, fazendo o que Deus mandou, para ter paz e Deus guerrear no seu lugar, ou ao contrário, se você vai enfrentar na desobediência. Aí, irmão, a coisa fica séria. Primeira coisa, quando você enfrenta uma batalha em desobediência, você perde a paz. Você perde a paz. Você vai ver isso na Bíblia várias vezes. Sansão, um dia, foi se levantar, não dá tempo da gente abrir lá e ver tudo, mas você vai lembrar do que eu estou falando. De repente ele foi levantar-se para enfrentar os filisteus. Dalila corta os cabelos dele, que revelou o coração dele, ele falou do voto que ele tinha com Deus. Ela vai lá, faz ele dormir no colo dela, vem lá alguém e corta os cabelos dele. Aí Sansão levanta de novo para enfrentar ela, grita, né? Ô Sansão, os filisteus vêm contra ti. Aí ele levanta, a Bíblia fala assim, e irei e ferirei os filisteus novamente, como das outras vezes. Só que agora, irmão, ele estava fora da obediência. Ele tinha sido quebrado o voto dele com Deus. Irmão, a primeira coisa que ele perdeu, você vai ler lá, não vai dar tempo da gente ver, mas a primeira coisa que ele perdeu foi a paz. A Bíblia diz que os filisteus começaram a perturbar ele.
Acabou, irmão. Cuidado, hein? Não, eu vou enfrentar e vai dar certo. Você está na obediência. Porque o Sansão não percebeu, ali diz assim, ó, e não sabia, mas já o Espírito do Senhor já não estava mais com ele, já não estava mais sobre ele. Irmão, quantas pessoas estão se levantando para enfrentar a batalha sozinho, não perceberam que Deus já não está mais, porque já estão no pecado, que já se envolveram com coisas que não devia, porque já começaram a desobedecer a voz de Deus. Outro caso, rapidinho por causa do horário, Saul começa a fazer as coisas do jeito dele. Deus fala, Saul, você vai destruir totalmente os amalequitas. Foi ou não foi? Foi. Destrói tudo, acaba com tudo, porque eu me lembrei do que Amaleque fez. O que Saul faz? Saul vai lá, mata os amalequitas, mas poupa o melhor dos bois, dos animais. E às vezes tem gente que quer obedecer a obediência parcial. Eu estava falando isso aqui esses dias. Obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. Você quer ver uma coisa? Vocês dois, vem aqui. Presta atenção. Ó, tem gente que não percebe isso aqui. Vem cá, fica um aqui, outro aqui. Isso. Lá, você ali. Você está bonito hoje, né? Olha, chique. Deixa eu falar uma coisa. Ó, você vai lá. Os dois, vou falar para os dois. Vocês vão pegar aquela cadeira e vão colocar aqui no altar. Está ouvindo? Tem uma ali. Tem uma ali, vocês vão pegar aquela cadeira e vão colocar aqui no altar, certo? Você não vai, você desobedece. Você vai, pega a cadeira e deixa só aqui, ó, na metade do caminho, vai lá. Olha isso aqui, tá ligado, né? Achei que ele ia. Coloca aí, eu falei para colocar em cima do altar, coloca aí, isso. Quem desobedeceu? Os dois. Mas ele trouxe a cadeira até pertinho do altar, olha só o que ele fez, que bonito. Ele trouxe pertinho do altar, não está pertinho? Aí ele colocou no altar. Então ele fez o quê? Obrigado vocês dois, Deus abençoe, viu? Tem gente que fala, não pastor, assim, eu não estou fazendo tudo assim do jeitinho que Deus mandou, mas assim, eu já melhorei bastante. Larguei tudo assim, eu bebia. Mas assim, aquela cervejinha assim, não tem nada a ver não. Socialmente, de vez em quando. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Deus fala para Saul, Saul mata todos os amalequitas. Aí tem gente que obedece só no que interessa. Naquilo que ele gosta, naquilo que lhe traz algum benefício, ele não quer obedecer. Irmão, cuidado com isso. Obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. Pastor, eu concordo assim com tudo, mas esse negócio de dízimo aí eu já não concordo não. Eu te mostrei, quem mandou foi quem? Foi Deus. Eu concordo sim com as outras coisas, mas esse negócio eu já não concordo não. Eu não tenho que ver o que eu acho, o que eu deixo de achar, eu tenho que ver o que Deus diz. Quem está entendendo, diga amém. Porque é fácil obedecer quando a coisa não me custa nada, mas quando é um boi gordo, né? Quando é uma moça bonita, ou quando é um rapaz bonito, eu falo, Deus, esse aí também tem que matar? Quando é a 10ª parte está ficando maior. E tem gente que não pensa, né? Se a 10ª parte está ficando maior, é porque a parte inteira também está. Sim ou não? Sim. 10ª parte de R$10 é R$1. E quando a 10ª parte se torna R$10, é porque o inteiro se tornou 100. E quando a 10ª parte se torna 100, é porque o inteiro se tornou 1000. Mas tem gente que ainda não entendeu o que é isso. Mas isso também tem que matar? Ele não mata. Naquele momento, irmão, acabou a paz dele. A Bíblia diz que sai o Espírito de Deus e vem um espírito de perturbação. Naquele momento, Saul perde a paz. Acabou. Ele não tinha mais paz, ele não conseguia mais dormir. Onde Davi é chamado para tocar, lembra? Para ver se ele conseguia ficar em paz. Porque veio um demônio e começou a perturbar ele. Então, quando você vai enfrentar uma luta em desobediência, irmão, a primeira coisa que você perde é o quê? É a paz, não esquece disso. Segunda coisa, o Senhor não é responsável pela sua guerra. Quando você não está na obediência, a sua guerra é só sua. O problema é seu. Deus não está com você. Isso é coisa séria, hein?
Eu lembro um tempo atrás que um casal veio me procurar e a moça estava assim, perturbadinha. Pensa uma moça que estava perturbada, os dois estavam brigando demais. Brigava. E ele chegou e falou: pastor, eu não estou aguentando mais, porque a minha esposa está louca, está fora de si, a gente está brigando, ela está chegando até me agredir. Pensa, pastor, numa coisa que está difícil e tal. Aí eu falei assim: olha. Aí ela virou para mim e falou assim: pastor, ele me traiu. Ele está me traindo, pastor. Porque ele assim, assado. Ele falava assim: não, pastor, ela está louca, ela está doida. Nunca, que eu não fiz isso. Tudo que ela vê no celular, ela acha que é, porque não sei o quê. Pastor, pelo amor de Deus, ajuda a gente, porque ela está perturbada, ora por ela. Falei assim, olha, seja sincero comigo. Teve mesmo alguma coisa ou não teve? Não, pastor, porque não teve de jeito nenhum. E tal, tá bom. Aí eu fui orar. Na hora que eu fui orar, manifesta um demônio na mulher. E o demônio manifesta dando risada, já debochando. Aí eu falei assim: ô demônio, por que você está aí na vida dela? O demônio falou assim: pergunta para ele, que ele sabe. Olha só. Não há nada em oculto que não haja de ser o quê? Pergunta para ele, que ele sabe. Eu falei: ele sabe? Eu falei: sabe. Eu virei bem para esse rapaz. Eu falei assim: irmão, olha bem aqui para mim. Eu sou um homem de Deus. Fala a verdade. Ah, pastor, teve sim. Teve mesmo. Ai, pastor, mas eu quero esquecer isso e tal. Eu falei: não tem jeito. A Bíblia fala assim, ó, que aquele que confessa e deixa alcançará o quê? Você vai ter que falar. Senão esse demônio não vai sair. E esse problema aqui vai ser seu. Pastor, não posso. Se eu falar, acabou meu casamento, eu não vou falar. Falei: por sua conta e risco. E o demônio dava risada. Falei: demônio, sai em nome de Jesus. O demônio saiu. Ela não ouviu, porque estava manifestado com o demônio. Eu falei: e aí? Porque eu não posso confessar pecado de ninguém, você sabia? Eu não posso fazer isso. Pastor, mas o senhor sabia, não falou nada? Eu sou doido? Eu vou confessar pecado dos outros? Eu já tenho que confessar, é o meu. Quem está entendendo, diga amém. Negativo. E aí, ficou por isso mesmo. E o problema, pastor, resolveu? Não resolveu. E não resolve. Ele olhou para mim e falou: pastor, isso vai resolver. Vamos colocar uma pedra em cima e nós vamos continuar. E vai dar certo. Eu falei assim, eu só não falei com essas palavras. Eu falei desse jeito: boa sorte. Porque agora você vai no quê? Você vai na sua força. Vamos pôr uma pedra em cima do pecado e vou, pastor. E eu vou conseguir. Com pecado, sem pecado, vai dar certo. Boa sorte. Eu te garanto que uma guerra, quando você está no pecado, é só sua, irmão. Deus não está nela. Coitado de quem está achando que vai conseguir na força. É só sua. Acabou. Ah, não resolve. Já te falei. Você quer que Deus entre? Então, deixa Deus entrar. Você tem que confessar, você tem que se arrepender. Deus, é assim, assado, fiz mesmo. Deus, eu quero que o Senhor entre. Eu não consigo. Não, pastor, não vou fazer. Eu vou na minha força. Então, boa sorte. Não voltou nunca mais. Falei: vai. Então tem gente que ela está querendo fazer isso. Não, pastor, não estou sendo fiel a Deus, mas eu vou conseguir. Eu vou vencer essa batalha. Boa sorte. Boa sorte para você. De enfrentar uma batalha que Deus não está nela. É a pior coisa que um ser humano pode fazer. Rapidinho, aí em 2 Crônicas mesmo, já falei disso aqui esses dias. Capítulo 15, versículo 2. Está aí do ladinho aí. Só voltar algumas páginas. 2 Crônicas 15, 2. Quem está entendendo, diga amém. Não, pastor, não preciso me consertar, não. A gente vai levando com um jeitinho aí. A gente vai dando um jeito. O brasileiro é um povo que gosta de dar jeito, né? A gente vai dando um jeito e a coisa vai, no final se resolve. Boa sorte para você. Que eu prefiro colocar Deus na batalha. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, a pior coisa é você batalhar sem Deus estar com você.
Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. E saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, outro rei, né? E todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, e quanto vós estáis, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, o que vai acontecer? Irmão, não tem como. Aí eu faço uma coisa que está na desobediência à palavra, e eu creio que Deus vai estar comigo. Não tem jeito. Se eu estou deixando a Deus, Deus também vai me deixar. Vai, pastor, vai. Eu falo de Salmos, capítulo 15, vamos lá, rapidinho, para a gente já encerrar. Agora vai encerrar de verdade. Eu fico falando que vai encerrar. Agora vamos, Salmos 15. Aliás, Salmos 50, 15, perdão. 50, 15. Muita gente cita essa palavra, né? E aí onde eu falo que Deus muitas vezes ele escuta a pessoa falando certas coisas, ele fala: não, isso aí não é para você. Não é para você. Esses dias eu estava vendo o pastor Carlos, nosso pastor aqui, líder regional, ele estava fazendo um programa lá pela rádio e fazendo pelo Facebook. Ele estava falando: irmãos, cuidado com esse negócio aí. De toda aquela, sabe aquele evangelho que você quer atrair a pessoa e você fica: olha, Deus está falando agora que Ele está te dando a vitória, o Senhor é contigo, porque você vai vencer, porque os seus inimigos vão cair por terra, e isso, aquilo outro. E você, irmão, sabe que a pessoa não está na obediência, e você falando isso para a pessoa? Disse: irmãos, coitado da pessoa que gosta de se enganar desse jeito, porque aquele pastor sabe que não vai acontecer, aquele pastor sabe que isso não é verdade que ele está falando, e a pessoa no fundo também sabe, mas os dois ficam ali se enganando, e a pessoa fica: glória a Deus, aleluia, mas ela sabe que ela está com o pecado lá todo escondido, vida toda suja. E o pastor: Deus é contigo, Deus vai te dar vitória, e ele: glória a Deus, aleluia, e fica os dois naquele teatro. Irmão, misericórdia, vamos parar de se enganar. Você não está aqui, eu sempre falei isso, que eu dou glória a Deus, porque se eu cheguei até onde eu cheguei, é porque eu tive pastores que nunca me enganaram, sempre me falaram a verdade. E eu, graças a Deus, eu peço isso a Deus: Deus, eu não quero enganar ninguém. Eu não quero, porque amanhã depois vai chegar para Deus e falar: Senhor, eu achei que eu ia para o céu, achei que estava tudo certo. O pastor Renan pregava que eu era uma bênção, que eu era o chuchuzinho de Jesus. E o pastor Renan falava: eu quero estar livre dessa conta. Porque eu nunca falei aqui que ninguém era chuchuzinho de Jesus. Eu sempre procurei falar a verdade. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, se é, se não é, não é. É assim, assado, sim, não. E aí você obedece se você quiser, a decisão é sua. Eu não vou pegar isso para mim. Quem está entendendo, diga amém. E eu peço a Deus: Senhor, me ajuda, não deixa eu ficar olhando números. Eu falava sexta-feira isso, tem muita gente preocupada com números, né? E pastor preocupado com números, ele vai falar o que você quer escutar. Pastor que não se preocupa com números, e Deus tem me confirmado isso pela palavra, ele vai falar o que a Bíblia diz. E aí, se você quiser realmente Jesus, você vai ficar. Se você não quiser, self-service aí, ó, tem para todo lugar. Quem está entendendo, diga amém. Faça como a Bíblia diz: nos últimos dias haverão homens que terão comichão nos ouvidos, que não suportarão ouvir a sã doutrina, mas farão para si mestre segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio interesse. Isso vai acontecer mesmo. Isso vai acontecer. Não tem o que eu possa fazer. O que eu posso fazer é continuar falando a verdade. Amém, Jesus? E tem palavra que não é para todo mundo. Tem gente que não pode falar certas coisas porque Deus não vai ouvir, Deus não vai entrar. Olha só, é tremendo isso aqui. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. É uma promessa tremenda, sim ou não? É. Só que olha o que Deus diz no 16, que tem muita gente que não prega. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu de recitar os meus estatutos e que tomaram o meu concerto na boca. Peraí, eu estou falando isso aqui, mas não é para todo mundo, Deus está dizendo. O justo fala: Senhor, está escrito na tua palavra, invoca-me no dia da angústia, o Senhor disse que ia me livrar, eu ia glorificar o teu nome. Só que por ímpio Deus está dizendo: isso não é para você. Você que está citando a minha palavra e que está colocando
a minha palavra na sua boca, mas não é obediente, é ímpio. Não é para você. Ele diz mais, versículo 17: pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras aonde? Para trás de ti. Ele diz, versículo 18: quando vês o ladrão, consentes com ele e tem a sua parte com quem? Irmão, Deus não vai ser contigo na batalha. Repito, agora eu vou encerrar de verdade, fica de pé, para parecer que está encerrando. A palavra de Deus é gostosa, sim ou não? Irmão, é maravilhoso. Se eu pudesse ficar com você até meio-dia, eu não posso. Mas deixa eu te falar, presta atenção nisso aqui. As lutas sempre vão existir. Não tem outra maneira. Ou você enfrenta elas na obediência ou na desobediência. Na obediência, a guerra não é sua, é de Deus. Agora, na desobediência, você está sozinho. Deus está dizendo, você não pode falar da minha palavra. Você não tem direito de recitar essa promessa, porque você está na desobediência. Para que eu estou te dando essa palavra hoje? Pastor, então para mim não tem jeito? Porque do jeitinho que o senhor falou ali é o meu caso. Eu estou no adultério. Eu estou traindo meu marido, estou traindo a minha esposa. Pastor, eu estou na mentira, eu sei que eu estou fazendo coisa errada. Então não tem jeito para mim? Não tem jeito para você. Eu estou pregando isso exatamente para isso. Hoje você pode se arrepender e vai falar, Jesus, eu quero o Senhor na minha guerra. Eu quero o Senhor na minha batalha. Hoje, Deus, eu quero recuperar a minha paz. Então o que eu estou fazendo de errado hoje eu quero consertar. Diga glória a Deus. E quando você conserta, irmão, não vou dizer para você que as lutas vão acabar, não é isso. Quando você se conserta, as lutas vão vir, mas você vai enfrentar elas na obediência. Você não vai mais perder a paz e a sua guerra vai ser do próprio Deus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então eu quero fazer isso agora. Fecha os